Pensa na dica boa que eu vou dar pra vocês. Você vai comprar uma bicicleta, vai comprar um carrinho, uma motinha, o que for que você for comprar, não fica falando pros outros, não. Você fica espalhando pra todo mundo. Eu vou comprar isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo você sai falando. Aí junta um monte de energia negativa, dá um BO lascado, aí você não consegue comprar. Aí você fica preocupado. Ah, que eu não consegui comprar, não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Que você ficou com essa boca de tramela sua, falando pra Deus e todo mundo, aí deu errado. Jogaram energia negativa no seu negócio, no seu projeto. Vai montar um negócio, cala essa boca sua. Vai fazer um negocinho aqui, outro comprar, fica quieto, vai e compra. É melhor você falar às vezes pro estranho do que você falar pra conhecido, rapaz.